meninas, tudo bem? Eu sou a professora Débora Lívia e a partir de agora nós iniciaremos mais uma aula de língua portuguesa. Prepare o seu material de estudos, caderno, caneta, livro, dicionário também, se você quiser. E a partir de agora nós continuaremos estudando sobre concordância nominal. Você lembra da regra geral? Vamos rever tudo isso e ampliar os nossos conhecimentos sobre essa regra tão importante, esse tema tão importante, tão essencial na hora da escrita e da leitura dos textos. Olha só, a nossa aula é de análise linguística e o objetivo é empregar adequadamente as regras de concordância nominal entre substantivo, adjetivo e artigo. Vocês lembram aquela história dos termos determinantes e determinados? Pois é, o adjetivo e o artigo são determinantes, ou seja, a função deles é especificar, é concordar com o chefão. Quem é o chefão? É o nome, é o substantivo, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós fizemos uma leitura e uma análise prévia de um poema de Cecília Meirelles. Nele, nós tínhamos a ideia de alguém que fazia exatamente o que está sendo apresentado aqui. Um eu lírico que se olhava no espelho, que refletia, né, sobre como a sua vida passou tão rapidamente sem que ele percebesse, tá? Então este foi o poema que nós lemos e nós vamos reler para que vocês retomem o que foi lido e os sentidos que foram ditos sobre o texto, tá? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, observem, professora, nós podemos realmente dizer que essa pessoa, que esse eu lírico, viveu a vida correndo muito e não percebeu a passagem do tempo, a passagem das horas? Sim, nós podemos. Observem a última estrofe. Percebam que o eu lírico diz, eu não dei por esta mudança. Ou seja, como assim eu não dei? Eu nem percebi, eu não notei que o tempo estava passando. E quantas vezes nós agimos assim, não é? Quantas vezes nós pensamos que sempre nós temos muito tempo, quando na verdade o correto seria aproveitarmos bem todas as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos e o nosso tempo estudando e lendo, enfim, aproveitá-lo da melhor maneira possível. Afinal, ele não para. Ele continua sempre em frente, tá? Então, pessoal, olha só, vamos analisar. Nós percebemos que anteriormente nós tínhamos uma pessoa jovem que agora se vê no espelho e percebe os seus traços, né? Que os seus traços foram envelhecendo com o tempo. Então, percebam que o eu lírico diz, eu não tinha esse rosto. Rosto é um substantivo, é um nome. Calmo e magro são, muito bem, gente, adjetivos. Ok, percebam que rosto é um substantivo masculino. Logo, os adjetivos concordam com ele. Como eles aparecem? Também no masculino e no singular, porque rosto aparece no singular. Logo, nós temos calmo e magro. Mas um desafio para você. E se a palavra fosse pele? Eu não tinha esta pele. Como seria? Um minutinho para que você pense. Observe, relembre a regra geral. Adjetivo e artigo concordam com quem? Com o nome, com o substantivo. Vamos lá. Professora, fácil demais.
Pele é um substantivo feminino e aparece no singular. Então, os adjetivos não podem aparecer no masculino. Imagine você, pele calmo, pele magro. Não faz sentido, as palavras têm que concordar, tá? Então, o correto seria o quê? Olha só, eu tenho certeza que vocês acertaram. Pele calma, pele magra, no feminino e no singular. Agora, desafio número 2, professora, não para não? De jeito nenhum, vamos treinar. E se a palavra fosse semblante? E agora, José, como ficaria se a palavra fosse semblante? Pensem um pouquinho, tempo na tela. Professora, esse exemplo eu pensei que seria difícil, mas não foi não. É mesmo, olha só. Semblante é um substantivo masculino que aparece no singular. Logo, como é que fica calmo e magro? Também no masculino e no singular. Semblante calmo, semblante magro. Ok? Vamos para o próximo exemplo. E se a palavra, minha gente, no poema fosse fisionomia? Professora, que palavra chique. O que significa fisionomia? Semblante, rosto, aspecto, né? Então, e se a palavra fosse fisionomia? Como ficaria? Fisionomia é masculino ou feminino? É uma palavra que está no masculino ou no feminino? Como ficariam os adjetivos? Tempo na tela. Desafio para você. Parece que eu estou ouvindo alguém diante da TV dizendo: é feminino, fica calma. Pois é, isso mesmo, olha só. Fisionomia é um substantivo feminino, logo, e está no singular, professora, justamente. Então, observem, fisionomia, a fisionomia feminino singular. Logo, nós teremos fisionomia calma, no feminino e no singular, fisionomia magra no feminino e também no singular. Lembram da regra geral? Eu quero que você repita comigo. Olha só, eu não vou estar aí, mas eu tenho certeza que você está fazendo porque você é um aluno muito aplicada, você é uma aluna muito aplicada, tá? Então, eu vou falar aqui e você em casa vai repetir comigo. Diga assim bem forte, bem bonito. Regra geral. Professora, tá todo mundo sorrindo de mim, não tem problema, você está estudando aqui comigo, estudando em casa. Olha só, regra geral. Os termos determinantes, pode dizer, vamos lá? Adjetivo, artigo, concordam em gênero e número com o termo determinado. O substantivo. Professor, eu acho que eu já aprendi, nem precisei olhar para a tela. Que bom, porque nós precisamos disso em todos os textos. Na aula passada, por exemplo, nós analisamos uma tirinha, nós analisamos poemas, nós analisamos cartazes, né, relacionados ao Código do Consumidor, e nós vimos que em todos esses casos essa regra aparece, ela funciona. Por quê? Porque ela é essencial aos textos. Olha o que o eu lírico diz, vamos continuar a nossa análise. Nem olhos vazios, né? Olhos masculino, vazios masculino. Olhos no plural é o substantivo, vazios, que é o adjetivo também no plural. Nem o lábio amargo, né? Nem o lábio amargo. Amargo concorda com lábio, que é masculino, então aparece no singular e no masculino. Professora, mas tem aí essa palavrinha marcada na cor azul, né? Que palavra é essa? É um artigo definido, né? Se lábio está no masculino, o artigo também deve aparecer no masculino. Por isso eu tenho o lábio amargo.
Mas vamos lá porque o desafio não acabou. E se a palavra fosse boca? Como ficaria? Ah, muito bem, certa, tenho certeza que vocês acertaram. Olha só, nem a, porque boca é um substantivo feminino no singular. Então, a boca, feminino, artigo no feminino e no singular, amargo, a boca amargo ou a boca amarga. Ora, se boca é feminino, amarga, né, é o correto, porque o adjetivo concorda com o substantivo. Resposta certa, nem, né, o eu lírico não tinha a boca amarga. Eu não tinha essas mãos. E agora? Mãos. Como fica? No texto nós temos, eu não tinha essas mãos paradas, eu não tinha essas mãos frias, né? Mas e se a palavra fosse pés, gente? Eu não tinha esses pés. Como ficaria? Tempo na tela, desafio para vocês. No primeiro adjetivo, a ou o. No segundo adjetivo, a ou o. Ou seja, a palavra as palavras, os adjetivos, eles aparecem no masculino ou no feminino, né? Basta lembrar, analisar que pés, né? Esses pés bem limpinhos aí que vocês estão vendo, é uma palavra masculina. Então, é isso mesmo, tá? O correto é pés parados, pés frias, é isso? Opa, não, pés frios, concordando sempre. Observem, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Outro desafio. Por que no texto a palavra perdida aparece no feminino e não no masculino? Observem, ó. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E agora? Perdida concorda com quem? Em que espelho ficou perdida o quê? A minha face. Então, perdida concorda com face, que é um substantivo feminino e está no singular. Logo, se face é substantivo feminino e está no singular, perdida também deve aparecer no feminino e no singular, ok? Observem, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho? Olha o espelho aí do lado. Ficou perdida o quê? Observem a imagem. Ela também é uma pista. A face, né, do eu lírico, tá? Agora, vocês lembram que na aula passada eu falei que além da regra geral, existem alguns casos especiais de concordância nominal? Nós vamos analisá-los, né, pelo menos dois deles agora. Observem o seguinte. Primeira situação, quando o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, quando o adjetivo vier antes de dois ou mais nomes. E se esses nomes forem um masculino e um feminino, como fica? Vamos analisar. Olha só. O adjetivo vem antes de pérolas e rubis. No segundo caso, nós temos o adjetivo aparecendo antes de rubis e pérolas. Vamos analisar com calma. Pérolas é uma palavra feminina ou masculina? É uma palavra feminina. Rubis, masculina. Depois a ordem é inversa. Nós temos rubis masculino e pérolas feminino. Professora, como vai ficar? Lindas, lindas? Lindos, lindos? Como fica? Olha só,
quando o adjetivo aparece antes, quando o adjetivo aparecer ou vier antes de dois ou mais substantivos, ele vai concordar com o termo que está mais próximo dele. Percebam, quando ele vier antes dos nomes, antes dos substantivos. Então, como vai ficar? Se ele precisa concordar com quem está mais perto. No primeiro caso, o adjetivo está mais perto de qual palavra? De pérolas ou de rubis? De pérolas. Pérolas é uma palavra feminina, no plural. Então, o correto será lindas, pérolas e rubis, porque o adjetivo, quando aparece na frente de dois ou mais substantivos, concorda com o que estiver mais perto dele, tá? Logo, nós já sabemos a resposta do segundo caso, né? Rubis e pérolas. Percebam que eu inverti a ordem, né? Ora, e agora, como fica? Lindas, rubis e pérolas ou lindos, rubis e pérolas? Segunda opção, não é mesmo? Lindos, rubis e pérolas, porque ele concorda agora não mais com pérolas. Pérolas se afastou um pouquinho. Agora ele concorda com rubis, que é um substantivo masculino e aparece no plural. Então, nós temos lindos. Outro caso, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, você pode, caso haja alguma dúvida, você pode anotar e perguntar para o seu professor, tá? Pelo mob, pelo WhatsApp, ok? Alerta e menos também variam em gênero e número, né? Como é que fica? Existe alerta e alerto? Existe menos? Afinal de contas, professora, existe a palavra menos? Será? Vamos ver. Alerta e menos variam em gênero e número? Resposta. Qual seria? Não, não variam. Alerta e menos são palavras invariáveis, ou seja, elas não mudam. Independentemente da situação, né, elas não vão mudar. Pode ser singular, plural, o substantivo pode aparecer no feminino, no masculino, elas não mudam. Alerta será sempre alerta e menos será sempre menos. Observem os exemplos. Os seguranças estavam sempre alerta, né? Então não muda de forma alguma. Né? Os homens estavam sempre alerta? Não. Os homens estavam sempre alerta. Os professores estavam sempre alerta. Então, não vai mudar. É uma palavra invariável. Exemplo número 2. Vieram menos pessoas ao evento este ano. Professora, mas pessoas é um substantivo feminino, né? Como é que vai ficar? Como assim menos? Menos, lembre-se, é uma palavra que não muda. É uma palavra invariável. Ok? Então, o correto sempre será menos e não menos. Professora, acontece o seguinte, eu vi no WhatsApp, no Google, no Facebook, no Instagram, alguma rede social, não lembro qual, eu vi esse cartazinho aqui, ó, seja menos, né? Colocando aí menos. Oh, então, se eu vi, existe? Pois é, até pode existir, mas na linguagem coloquial. Quando nós estamos trabalhando dentro da escola, né, com o texto, nós estamos lidando com textos cuja linguagem tende a ser, via de regra, mais formal, tá? Ela segue os padrões pré-estabelecidos, né, pela gramática. Então, nós precisamos nos adequar ao contexto de fala, ao contexto de produção. Menos existe? Existe, no coloquial, mas na escola, nos textos que nós escrevemos, nas respostas que nós colocamos no nosso caderno, nós precisamos entender essa regra. Menos, via de regra, né, de acordo com a norma culta, o padrão é invariável. Então, seja, né, se a gente fosse aqui colocar na forma padrão, seria seja menos, né? Ou seja, olha só, você está se achando demais, tá? Então, vamos para um questionário? Já estamos pertinho do encerramento da aula, mas precisamos treinar os nossos conhecimentos, tá?
Olha só, tendo em vista as regras de concordância, preencha as lacunas corretamente. Lembrem-se, nós vimos a regra geral e nós vimos 2 casos especiais. Agora é a vez de vocês. Respondam, eu vou dar alguns minutinhos e depois nós faremos a correção aqui mesmo. Muito bem, pessoal, olha só. Tendo em vista as regras de concordância, preencha as lacunas corretamente. Então, observem. Na letra A, nós temos um caso especial. Que caso é esse? Entre parênteses, nós temos um adjetivo, né? Nós precisamos preencher com um adjetivo. E aí nós já conseguimos lembrar que esse adjetivo está aparecendo diante, né, de 2 nomes, de 2 substantivos. O que a regra diz? Você lembra? Pronto, é isso mesmo. A regra diz que o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Logo, como ficaria? Belos, pérolas e cristais ou belas, pérolas e cristais? Muito bem. Belas, pedras e cristais, porque o adjetivo concorda com quem está mais perto dele, tá? Letra B. A aluna é aplicada. O que vocês colocaram? Olha só. A aluna é um substantivo no feminino, é uma palavra feminina. Eu já até modifiquei aqui o adjetivo, né? Aplicada e não aplicado, porque é feminino, né? E o artigo, como fica? O aluna ou a aluna? Obviamente ficará a aluna é aplicada. O estudante, né, já fiz a concordância aqui do artigo, comprou um caderno, já fiz a concordância do artigo de novo, né? Porque tanto estudante quanto caderno são palavras masculinas, logo nós temos o e um, né? E não o contrário, e não o termo no feminino, né? O estudante comprou um caderno novo ou nova? O estudante comprou um caderno novo, muito bem, sempre concordando. E se fosse, o estudante comprou uma pasta, nova ou nova? Pasta é feminino, professora. Então, uma pasta nova. E se fosse, a estudante, né, ou a aluna, melhor dizendo, comprou mochila, né? Então, a gente já trocaria um pelo uma, né, porque mochila é feminino, né? E nova ao invés de novo, porque o adjetivo também precisaria concordar com mochila, assim como o artigo, ok? Depois nós temos vacinas salvam vidas, né? Nós estamos aí vivendo esse momento, as vacinas finalmente estão chegando até nós e nós precisamos entender que elas são fundamentais para a contenção das doenças, inclusive, não é? Da Covid-19. Nosso desejo é que todos sejamos vacinados logo, tá? Então, olha só, vacinas é um substantivo feminino que aparece no plural. Logo, o correto será o artigo feminino plural. Resposta: as vacinas e não os vacinas, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Recapitulando o que vimos,
nós temos aí 3 regrinhas que foram estudadas. A primeira, vocês já sabem, de có e salteado, como dizem os meus avós. A primeira é o adjetivo. E o adjetivo e o artigo sempre concordam com o nome, sempre concordam com o substantivo. Número 2, quando todas as vezes que eu tiver um adjetivo antes dos substantivos, de 2 ou mais substantivos, o adjetivo concordará com o nome, com o substantivo que estiver mais próximo a ele. Número 3, as palavras menos e alerta são invariáveis. Então, independentemente da construção da frase, né, se ela está no masculino, no plural ou no singular, no feminino, não importa. Menos e alerta sempre permanecerão da mesma forma, não mudam. Até aqui tudo bem? Que bom! Até a próxima aula, eu espero por você. Tchau, tchau!